Muito bem, meus caros, meus queridos alunos, vamos voltar aqui à temática dos contratos internacionais e as operações de comércio exterior. O nosso objetivo aqui é trazer alguns elementos práticos dessa tão instigante, dessa tão importante matéria. Ou seja, nós estudamos aspectos teóricos dos contratos internacionais, eventuais desafios que os negociadores, que os agentes de COMEX, de comércio exterior, devem ter em mente ao manusear aqui os contratos internacionais. Peço que me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. Dentro dessa nossa matéria, dentro desse nosso tema, nós temos aqui algumas questões que nós devemos enfrentar. Ou seja, quais são as dificuldades que nós, enquanto agentes do comércio exterior, poderemos enfrentar? E quais os instrumentos, quais as ferramentas aqui que o direito pode nos oferecer para que possamos justamente sugerir ao jurídico da empresa, para que muitas vezes possamos, como uma carta na manga, muitas vezes surpreender o nosso cliente, buscando aqui, através de um conhecimento múltiplo, que sabemos que o profissional atual deve possuir dentro de um conhecimento múltiplo, buscar aqui a melhor solução ao cliente. Nesse sentido, nós vamos examinar um pouquinho a temática da aplicação, da aplicabilidade da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que, conforme nós sabemos, foi devidamente ratificada pelo Brasil. Este é o grande tema que nós vamos trabalhar. Mais à frente, o que nós examinaremos? A importância da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias dentro deste contexto, dentro deste cenário, né? Dentro de cenários hipotéticos que nós vamos construir. A questão referente à jurisdição. Quando nós trabalhamos com jurisdição, nós vamos falar sobre o melhor foro para resolver uma controvérsia. Cláusula da eleição de foro. Né? Como é que isso é visto dentro do nosso judiciário? A questão da lei aplicável, né? Ou seja, a possibilidade das partes escolherem uma lei para regulamentar uma relação contratual. Dentro da Convenção de Viena, isso é possível, não é possível? A questão também da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias e cláusulas arbitrais. E também a questão das decisões arbitrais estrangeiras. Este é um tema novo para nós, dentro desse nosso curso. Ou seja, se a parte não cumprir uma sentença arbitral, uma decisão arbitral dada por um tribunal arbitral de outro país, a CCI Paris, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, se a parte não cumprir voluntariamente com a decisão e se essa decisão tiver que ser executada aqui no Brasil, quais são os procedimentos, quais são as etapas a serem percorridas? Aqui nós temos uma contextualização, pessoal. Observem, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias é extremamente importante. E neste ponto, tanto a Convenção de Viena como o Instituto da Arbitragem são ferramentas de grande importância e de grande utilidade que o direito nos oferece para resolvermos ou para construirmos, para pavimentarmos aqui a elaboração de um contrato com êxito. A questão colocada é a seguinte: como a arbitragem e a Convenção de Viena contribuem para o desenvolvimento e para o êxito dos contratos internacionais? Respondendo ao questionamento, nós temos que aqui relembrar a importância da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias como norma que vai uniformizar os
padrões aqui referentes aos direitos e aos deveres entre os contratantes para dentro das operações de compra e venda de mercadorias e, consequentemente, a importância da arbitragem enquanto um excelente método, uma excelente alternativa para as partes para resolver controvérsias. Muito bem, pessoal, vamos avançar um pouco aqui nessa nossa análise prática dos contratos internacionais e vinculados aqui às operações do COMEX, vinculados às operações de comércio exterior. Nós já temos em mente, nós já sabemos a grande importância da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. A Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que foi recentemente ratificada pelo Brasil. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. Então, nós vamos analisar aqui a temática da aplicação da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias aqui dentro do Brasil. Muito bem. Conforme nós sabemos, já vimos aqui a parte conceitual, a CISG, ou a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, é um tratado. E aqui, naturalmente, nós temos que nos lembrar, temos que relembrar aquelas nossas primeiras aulas, principalmente no foco, na temática do direito internacional público, quando eu comentei com vocês sobre os tratados. O tratado, nunca é demais a gente lembrar, é uma fonte de direito internacional público. O tratado, ele tem por finalidade, portanto, criar normas que vão regulamentar temas de grande importância aos Estados. Ou seja, quando nós falamos sobre os tratados, são os Estados que elaboram esses tratados de forma a criar normas relevantes a serem cumpridas, a serem observadas pelos Estados em determinadas matérias. Dentro desse contexto, dentro desse cenário, nós temos aqui a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Ou seja, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, ela é resultante ou ela é resultado de grandes esforços, de um grande trabalho realizado aqui pelos Estados no âmbito da ONU. Ou seja, a ONU, a Organização das Nações Unidas, possui uma comissão de estudos que tem por objetivo uniformizar matérias referentes ao direito internacional privado. E aqui nós falamos do UNCITRAL. Não confundam com o UNIDROIT. Muito bem. O grande resultado aqui do UNCITRAL foi, sem sombra de dúvida, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. O Brasil, ao ratificar a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, deu um passo a mais, naturalmente, no que diz respeito a dar uma maior segurança jurídica, a criar regras mais transparentes entre as partes ou para as partes e, consequentemente, aos negociadores. Normalmente, conforme nós vamos ver também, e já ficou implícito, digamos assim, nas operações que envolvam compra e venda de mercadorias, ao elaborar um contrato, as partes vão se utilizar normalmente da arbitragem. Agora, nada obsta que, muito embora as partes não tenham se utilizado da arbitragem, se essa questão, por exemplo, chegar ao judiciário, chegar ao juiz, como a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, ela está vigente dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, ela deve ser aplicada,
Ao surgir uma controvérsia, o juiz vai ter que aplicar a convenção. Ele pode ou vai ter que aplicar a Convenção de Viena. Aqui a gente tem uma diferença entre poder e dever. A possibilidade seria uma faculdade. O dever aqui é uma imposição. O juiz, ele está obrigado a aplicar a lei. Nós temos que ter em mente que um tratado ratificado e devidamente incorporado ao nosso ordenamento jurídico, lembrem-se do que eu trabalhei com vocês dentro do nosso curso, as etapas de celebração dos tratados, um tratado ratificado e devidamente incorporado dentro do nosso ordenamento jurídico é uma norma que deve ser observada, que deve ser aplicada pelos juízes. Então, nada mais correto, nada mais salutar do que, se por um lapso ou por uma opção as partes não escolherem a arbitragem, não elegerem aqui a via arbitral, e se o contrato tiver sido elaborado no Brasil, se a ação, porventura, tiver sido uma demanda judicial, porventura, tiver sido interposta aqui no Brasil, né, perante a justiça brasileira, nada mais correto do que inserir neste contrato, né, mesmo antes de surgir uma controvérsia, disposições referentes à Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, porque ela está vigente em nosso ordenamento jurídico. Nada mais correto também do que, ao surgir alguma questão jurídica, sugerir aqui ao juiz a aplicação da Convenção de Viena, ou invocar a aplicação da Convenção de Viena, né, naquilo que naturalmente vier a beneficiar o cliente de vocês. Muito bem, pessoal. Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias e as vantagens de sua aplicação aqui no Brasil. Eu peço que depois vocês consultem os artigos disponibilizados, o material disponibilizado. Peço que vocês consultem aqui e leiam também a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. O que nós temos ali? Objetivamente, vantagens de sua aplicação. Então vejam, se vocês atentarem aqui para a redação da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, não nos artigos da Convenção que estabelece os direitos e deveres das partes, vai estabelecer em que casos ou em que hipóteses a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias pode e deve ser aplicado. Nesse sentido, fazemos um parênteses que, naturalmente, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias de 1980, conforme o próprio nome diz, conforme a própria nomenclatura diz, somente é aplicada ou somente será aplicada nas operações que envolvam contratos de compra e venda de mercadorias, contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, que envolvam, portanto, agentes do comércio exterior ou empresas sediadas em 2 países e que esses 2 países tenham ratificado a convenção. Agora, nada obsta que seja possível aplicar, ou nada obsta a aplicação da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias em relação a um país, em relação a uma empresa sediada ou localizada em um país que não tenha ratificado a Convenção de Viena. Porque vejam, neste caso, a parte pode se utilizar da arbitragem. Ou seja, vamos imaginar que a China, porventura, ou a Coreia do Sul não tenha ratificado a Convenção de Viena
sobre compra e venda de mercadorias, hipoteticamente. Brasil ratificou. Existe uma operação de compra e venda de mercadorias entre uma empresa brasileira e uma empresa sul-coreana. Se as partes inserirem neste contrato uma cláusula arbitral, lembrando que na arbitragem vale a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes, quem vai julgar é o árbitro. E se é o árbitro que julga, o árbitro ele estará vinculado à vontade das partes, salvo violação à ordem pública, etc. Mas, enfim, neste sentido, se são as partes que criam, que constroem aqui as normas e as regras do jogo, entre aspas, as partes podem convencionar pela utilização da Convenção de Viena. Então, isto é muito importante também nós termos em mente. Fechando parênteses. Se nós lermos atentamente, peço que depois vocês observem isso, porque é muito importante, mais do que lermos aqui as normas, os artigos do tratado, é claro que aqui nós comentamos sobre a Convenção de Viena, sobre compra e venda de mercadorias. Mais do que comentar, mais do que estudar aqui, do que ler a doutrina, os artigos especializados, nós temos que ler a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, né? A Convenção de Viena, que é aqui um tratado também, né? Nós temos que ter em mente. Então nós temos que ler a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias para verificar o que se entende por contrato internacional, quem é aqui o comprador, quem é o vendedor, quais são os direitos e deveres das partes, formas de pagamento, formas de interpretação das cláusulas contratuais, o dever de boa-fé, a responsabilidade do comprador, a responsabilidade do vendedor e assim por diante. A existência de cláusulas de força maior ou hardship, que podem muitas vezes exonerar, isentar a responsabilidade de uma das partes, que também torna-se possível renegociar ou rediscutir os termos do contrato, né? Para que esse contrato possa ser mais equilibrado, digamos assim. Tá? Então vejam, dentro desse contexto, nós temos os artigos da própria Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que é importante que vocês conheçam. Para sentar, por exemplo, numa mesa de negociação com algum conhecimento mínimo para surpreender o cliente de vocês. Aqui o elemento-chave é sair do tecnicismo, é trazer aquele algo mais, algo a mais, irmos um pouco além, é de nos sentirmos desafiados para surpreendermos e ganharmos o cliente. E dentro desse contexto, pessoal, nós temos o próprio preâmbulo do tratado, da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Este preâmbulo da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias vai estabelecer as razões, as motivações, o porquê que os estados resolveram naturalmente elaborar essa convenção. E justamente eles chegaram à conclusão que, como nós vivemos em um mundo globalizado, é necessário criar regras uniformes, regras que possam ser aplicadas para todos os estados, que naturalmente tenham ratificado esse tratado, no que diz respeito às operações de compra e venda de mercadorias, né? Voltamos aqui, mais uma vez, pessoal, àquelas ideias. O que atrai o investidor? O que atrai o empresário para o Brasil? Né? O que atrai o capital estrangeiro, digamos assim? A existência de uma segurança jurídica, a existência de uma transparência, né? E, na verdade, a existência de uma celeridade para a solução das controvérsias. Naturalmente, esses instrumentos eles são extremamente úteis para
pavimentar o nosso caminho e buscar aqui elementos para transpormos eventuais barreiras. Muito bem, pessoal. Antes da gente chegar no ponto alto do nosso curso, digamos assim, na vedete do nosso curso, que é, ao menos eu julgo assim, a arbitragem, vamos analisar aqui a temática, avançar um pouco mais na temática no que diz respeito à lei a ser aplicável e jurisdição, né? Como que nós podemos relacionar também esses temas junto à Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias? Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. Então, o que nós vamos ter aqui como objeto de análise? Nós já vimos aqui que a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que foi devidamente ratificada, ela tem aplicação, ela tem aplicabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico. Também nós já vimos, pessoal, que a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias vai estabelecer os critérios e as condições e as hipóteses para se saber em que casos a Convenção de Viena, pode ser aplicada. Naturalmente, se nós fôssemos trabalhar aqui em termos de números, na grande maioria dos casos, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, ela é utilizada em conjunto com a arbitragem, né? Isso por quê? Porque as partes buscam maior segurança jurídica, né? Nisso nós já falamos bastante. Mas vejam, também nós comentamos aqui a importância de uma leitura atenta da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, né? Porque aí nós temos todo o contexto e toda essa nossa conversa, então, ela passa a ter uma lógica maior, né? A ter um fundamento maior. Muito bem. Antes da gente trabalhar ou falar da arbitragem, vamos avançar um pouquinho mais na temática da jurisdição e lei a ser aplicável. Peço que vocês me acompanhem aqui na tela, pessoal. Muito bem. Quando nós falamos sobre lei aplicável, né, eu trabalhei com vocês ali um exemplo hipotético, né, no que diz respeito à lei a ser aplicável, e que nós verificamos que dentro do nosso ordenamento jurídico não vale a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes. Ou seja, dentro desse aspecto, eu relembro a vocês a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Pois bem, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós podemos conceituar objetivamente como sendo uma lei especial que vai estabelecer, que vai cuidar de alguns temas de importância para o direito internacional privado. Ou seja, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá nos artigos 7º ao 10º, vai estabelecer as regras indicativas. Regras indicativas que são chamadas de elementos de conexão, que vão ser utilizados pelo juiz no sentido de identificar a lei a ser aplicada. Nesse aspecto, nesse contexto, nós temos o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu já comentei para vocês, que estabelece: para reger e qualificar as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que forem constituídas. Então me acompanhem aqui na tela, pessoal. Isto significa dizer o seguinte, que se eu tenho um contrato celebrado por uma empresa brasileira e uma empresa sul-coreana,
Se esse contrato tiver sido celebrado, tiver sido assinado, etc., na Coreia do Sul, e se esta ação tiver que ser resolvida aqui pelo juiz brasileiro, eu vou ter um conflito de leis no espaço. Ou seja, o juiz brasileiro, ele poderá aplicar a lei brasileira, que é a lei do local da sede da empresa brasileira, ou a lei coreana, a lei do local da sede da empresa coreana, e que também é a lei do local da constituição da obrigação. Pois bem, neste caso, por força do artigo 9º, o juiz brasileiro vai aplicar a lei sul-coreana. Dentro do nosso ordenamento jurídico, o artigo 9º da lei de introdução proíbe a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes. Então, se porventura, dentro desse contrato, as partes inserirem uma cláusula em que a lei a ser aplicada será a lei norte-americana, lei do local da entrega do bem, o juiz não vai poder fazer valer aquela cláusula. Ele vai ter que aplicar o critério de conexão do artigo 9º, que é o local da assinatura do contrato, o local da constituição da obrigação. Este é um detalhe importante. Me acompanhe aqui na tela, pessoal. Nós falamos, por outro lado, sobre jurisdição. O tema, a ideia referente à jurisdição, diz respeito a quê? Diz respeito ao foro, ao tribunal competente para dirimir a controvérsia. Ou seja, neste mesmo exemplo hipotético, um contrato celebrado por uma empresa entre uma empresa brasileira e uma empresa sul-coreana. Se esse contrato, vamos imaginar, ter sido celebrado no Brasil. Ok, não vale a aplicação do princípio da autonomia da vontade. Mas, se as partes inserirem nesse contrato uma cláusula de eleição de foro, em que estabelecem as partes elegem a jurisdição norte-americana como competente para resolver a controvérsia, que, porventura, é o local da execução do contrato, da entrega do bem. Se, porventura, a ação ela for distribuída aqui no Brasil, a empresa sul-coreana distribui a ação aqui no Brasil por ser o domicílio da ré. E se a ré, a empresa brasileira, alegar, na sua defesa, que o juiz brasileiro não pode julgar porque tem a cláusula de eleição de foro que remete à jurisdição norte-americana, o juiz vai observar a cláusula de eleição de foro. São conceitos distintos que nós temos que saber diferenciar. Muito bem, pessoal, chegamos aqui no ponto alto da nossa conversa, como capítulos finais de uma novela, em que naturalmente o melhor fica para o final. Inicialmente aqui nós fizemos todo um panorama aqui, mostrando as dificuldades, os entraves existentes na elaboração de um contrato. E aqui, se eu fosse resumir, eu poderia trazer o seguinte dois questionamentos. O porquê da escolha da arbitragem e o porquê de não escolher o Poder Judiciário. A resposta é óbvia, pessoal. Porque o Judiciário aqui... Porque o juiz ele está vinculado aqui à lei, à burocracia no bom sentido estatal, porque ele está vinculado aqui à jurisdição, o juiz exerce a jurisdição. O Estado, ou seja, ao submeter uma controvérsia ao judiciário, seguramente encontraremos entraves para a solução daquela controvérsia. Agora, naturalmente, se nós... Dentro das demandas normais, o judiciário é a melhor alternativa, por questões de custos, etc. Lembrando que nós estamos falando daquelas questões que envolvam contratos internacionais, contratos estratégicos para as empresas e assim por diante.
E neste sentido, a melhor via é a via arbitral. A melhor escolha, com certeza, é a arbitragem. Me acompanhe aqui na tela, pessoal. O porquê escolher a arbitragem? E qual a relação também entre a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias e arbitragem? Isso, naturalmente, já ficou claro para vocês, né? Isso porque a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, ela caminha, entre aspas, junto com a arbitragem. Ou seja, se a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, ela tem por objetivo, ela tem por finalidade dar uma maior segurança jurídica às partes dentro da elaboração de um contrato para facilitar o intercâmbio comercial, para facilitar as operações de troca, as operações de compra e venda de mercadorias internacionais. E se a arbitragem, voltem comigo aqui na tela, me acompanhem na tela, pessoal. Se a arbitragem que está disposta na Lei 9.307 de 1996, se a arbitragem, portanto, é entendida como um meio alternativo de solução de controvérsias, em que as partes, desde que sejam maiores e capazes, e desde que a matéria ela possa ser objeto de arbitragem, ou seja, desde que a matéria verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, como é normal nestes casos ou nessas hipóteses, nada mais salutar do que dar uma maior transparência às partes e uma maior segurança jurídica, permitindo assim, consequentemente, a utilização da arbitragem. Ou, quando muito, possibilitando às partes que, ao surgir determinada controvérsia, elas optem pela arbitragem. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. Nós temos ali o que é muito importante, a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes. Então, observem que quando nós falamos aqui sobre a temática contratos internacionais, operações de comércio exterior, né? Nós temos a ideia de que é necessário a existência de uma segurança jurídica, né? Isso por quê? Porque as partes elas querem se sentir confortáveis, elas querem se sentir seguras naquele contrato que elas vão assinar. Mais do que isso, naquela operação que elas vão realizar. Porque o contrato, na verdade, ele vai materializar aquela relação comercial, empresarial que as partes entabularam, que as partes negociaram. O contrato vai estabelecer os direitos e os deveres das partes. Muito bem. Então nós temos aqui alguns instrumentos. E este slide, eu peço a atenção mais uma vez de vocês nesse slide aqui, pessoal. Nós temos o quê? Autonomia da vontade das partes, em que as partes podem escolher as regras do jogo, digamos assim, né? Sem uma interferência maior do Estado, né? Naturalmente, eu não posso celebrar um contrato de compra e venda de mercadoria sobre um ser humano, óbvio, né? Por quê? Porque está fora do comércio. Ou sobre bens proibidos, né? Aí viola a ordem pública. Mas dentro daquelas matérias que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, se não houver ofensa à ordem pública, à soberania, é possível aqui as partes escolherem as regras do jogo, né? E como é que isso vai se instrumentalizar? Como é que a autonomia da vontade das partes, essa grande ideia que a gente reforça, como é que ela se instrumentaliza? Muito simples. Insere-se dentro do contrato uma cláusula arbitral. Através da cláusula arbitral, que permite a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes, é possível escolher, dentre outras questões, como vocês sabem, o árbitro, o procedimento da arbitragem e assim por diante. É possível também mencionar
no contrato, em que vale a aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes, que este contrato de compra e venda de mercadorias, esse contrato internacional, será regulamentado no que couber pela Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Aí nós temos essa tríade completa: autonomia da vontade das partes, materializada pela arbitragem, e a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. Muito bem, meus caros alunos, vamos avançar um pouquinho mais aqui nos nossos estudos e vamos trabalhar sobre a temática das decisões arbitrais estrangeiras. Quando nós falamos aqui sobre a arbitragem ela vai levar a um pronunciamento, a uma decisão, né, favorável a uma das partes. Essa decisão, consequentemente, ela terá que ser cumprida. Ela terá que ser cumprida pela parte que perdeu a demanda, que perdeu a controvérsia. Regra geral, né, e esta é a intenção da arbitragem, é que esta decisão ela seja cumprida voluntariamente, né? Ou seja, se a lógica funciona assim: se as partes escolheram voluntariamente a arbitragem, se as partes optaram pela arbitragem, é porque as partes entendem que a arbitragem, é a melhor forma, é a melhor via para resolver aquela controvérsia. Agora, muitas vezes nós sabemos que a parte perdedora, ela não cumprirá a sentença, ela poderá não cumprir a decisão. E aí, o que é interessante é que a parte vencedora, ela tem diante de si a possibilidade de executar esta decisão arbitral no judiciário, né? Através de uma execução de sentença, né? Porque a sentença arbitral, ela tem a natureza jurídica de um título executivo judicial. Me acompanhe aqui na tela, pessoal. Mas a nossa temática aqui diz respeito às decisões arbitrais estrangeiras. Ou seja, se o processo de arbitragem ele ocorre aqui no Brasil, sem problemas, né? Neste aspecto, se a parte não cumprir voluntariamente com a decisão arbitral, eu executo. Nós executamos essa decisão arbitral. Agora, e nos casos de decisões arbitrais estrangeiras, né? Para isso, pessoal, para a gente compreender melhor a matéria, para a gente ter um entendimento melhor da matéria, nós temos que estudar um pouco a arbitragem internacional. Ou seja, em que casos, em que hipóteses nós estaríamos diante de uma arbitragem internacional ou, de forma mais direta, em que hipóteses nós estaríamos diante de uma decisão arbitral estrangeira. Neste sentido, me acompanhe aqui na tela, pessoal, mais uma vez. A lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 1996, define a decisão arbitral estrangeira como sendo aquela decisão proferida fora do território nacional. Ou seja, pessoal, se nós temos aqui uma arbitragem que foi constituída, né, na CCI, na Câmara de Comércio Internacional de Paris, pelo critério da territorialidade, nós estaremos diante de uma decisão arbitral estrangeira, né? Vejam que aqui o conceito ele é mais específico, o critério é mais específico do que o de arbitragem internacional. Eu trabalho aqui arbitragem internacional como o gênero, né? Justamente para chamar a atenção do tema. Mas aqui o problema é o seguinte: como é que eu executo uma decisão arbitral estrangeira? Se é uma decisão arbitral estrangeira,
eu não posso simplesmente, a parte autora, ou a parte vencedora, melhor dizendo, não poderá simplesmente executar essa decisão no judiciário. Né? Por quê? Porque ela terá que ser reconhecida como válida no nosso ordenamento jurídico. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. E o critério, portanto, é o critério da territorialidade. Ou seja, toda sentença arbitral ou toda decisão arbitral proferida em território brasileiro será uma decisão arbitral nacional, será uma sentença nacional. Agora, toda decisão arbitral proferida fora do território brasileiro será uma decisão estrangeira. Independentemente, por exemplo, se as partes, se comprador e vendedor, tiverem assinado o contrato aqui no Brasil, independentemente se o contrato tiver que ser cumprido aqui no Brasil, independentemente que o domicílio, a nacionalidade das partes, as sedes das empresas sejam aqui no Brasil. Se as partes optarem, por exemplo, por inserirem no contrato uma cláusula arbitral, em que eles submetem qualquer jurisdição à Câmara de Comércio Internacional de Paris, por exemplo, e se uma das partes não cumprir voluntariamente com a decisão, nós poderemos ter problemas. Por quê? Porque nós estaremos diante de uma decisão arbitral estrangeira. Então, nesses casos, naturalmente, o que é mais fácil? Escolher uma Câmara Arbitral Nacional, né? Porque aí eu não estarei diante de uma decisão arbitral estrangeira, uma decisão arbitral nacional. Muito bem. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. Quando nós falamos sobre a execução da decisão arbitral estrangeira, nós já sabemos a diferenciação e vamos verificar agora como é que é possível executar uma decisão arbitral estrangeira. Ali vocês podem verificar o quê? A questão da homologação da decisão arbitral. Importante aqui só a gente citar que esse processo de homologação de decisão arbitral estrangeira, pessoal, passa pelo STJ, passa pelo Superior Tribunal de Justiça. A partir do momento que o STJ analisa e homologa, é possível executar. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. Vamos verificar na prática o que é e como funciona a arbitragem. Acompanhem esse pequeno vídeo. Certamente você já ouviu falar sobre arbitragem, mas aqui não se trata de futebol. A arbitragem que estamos falando é um tipo de resolução de conflitos extrajudicial. Os acordos disponíveis podem envolver prestação de serviços, venda de veículos e imóveis. Qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive a administração pública, pode usar a arbitragem. Mas atenção, a arbitragem depende da vontade das partes, caso contrário, não pode ser aplicada. Você deve estar se perguntando, mas qual é a vantagem dessa prática? A resposta é simples: o tempo. Por meio da arbitragem, um processo pode ser julgado em até 6 meses. Outra vantagem é que ele será conduzido por especialistas na área através de uma câmara arbitral. Para ser árbitro, basta ser da confiança de ambas as partes e não ter nenhum interesse com os envolvidos. Vale lembrar que a contratação de advogados não é obrigatória, porém recomendada, e que os custos não são baixos. Entretanto, o curto espaço de tempo para a resolução do conflito acaba sendo mais vantajoso. A FEComércio São Paulo mantém uma câmara arbitral presidida pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins, especializada na administração de conflitos empresariais. Muito bem, pessoal. Então observem que, naturalmente, a arbitragem ela é extremamente importante aqui, uma importante via aqui para a solução de eventuais controvérsias que possam surgir entre as partes.
né? O que nós verificamos aqui? Muito embora o custo da arbitragem seja alto ou não seja baixo se comparado ao judiciário, podemos verificar que é possível aqui escolhermos os árbitros. E ao escolhermos os árbitros, o árbitro, ele tem e quando o árbitro aceita o encargo, aceita o caso, portanto, aceita analisar o caso, portanto, ele não pode ter nenhum vínculo e nenhum interesse com as partes, ele tem essa responsabilidade de julgar e de julgar bem. Então, uma dica aqui, pessoal, naturalmente, isso ficou subentendido que, ao escolhermos o árbitro, nós vamos escolher o melhor profissional, o mais capacitado e que melhor entende daquela matéria para dar a melhor decisão e de forma imparcial. Muito bem, pessoal. Agora chegou aquele momento de refletirmos sobre todos os conceitos desafiadores que foram colocados aqui para vocês ao longo desse curso. Para tanto, eu proponho aqui um desafio-problema, né? Aqui vocês vão se colocar na posição de analistas de comércio exterior, mas também na função de consultores, né? Lembrem-se que eu mencionei para vocês que o analista de comércio exterior, ele deve ter um quê a mais, uma perspicácia a mais para surpreender muitas vezes o jurídico, né, o advogado e o seu próprio cliente. Então vamos à situação. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. Você tem diante de si um contrato padrão decorrente aqui de uma operação de importação e de exportação que envolve aqui uma compra e venda de mercadorias. Só que ocorre o seguinte, pessoal, o contrato de vocês, que é um contrato padrão, ele não contém previsões sobre qualquer cláusula e qualquer possibilidade de aplicação da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, nem tampouco sobre a possibilidade da arbitragem. Ou seja, neste caso, a eventual controvérsia vai ser julgada pela justiça de um estado da federação aqui no Brasil. Vamos imaginar. Por outro lado, o contrato ele tem cláusulas desvantajosas para seu cliente, né? E surge aquele mal-estar, digamos assim, não no sentido de concluir o negócio, porque as partes efetivamente querem e pretendem concluir o negócio. Mas as partes, elas têm uma dificuldade quanto à redação do contrato. Ou seja, que cláusulas podem ou não podem constar no contrato, né? E que podem agradar ambas as partes. Vejam que o que vocês devem ter em mente enquanto negociadores é a conclusão do contrato, né? É justamente o benefício mútuo de ambas as partes. Não é aquele jogo ganha-ganha, não é aquele jogo ganha-perde, é o jogo ganha-ganha, em que ambas as partes se beneficiam. Então aqui são questões mínimas que dizem respeito à redação e à conclusão das cláusulas contratuais e que, consequentemente, se não finalizadas, podem levar ao insucesso do contrato. Porque quanto mais tempo as partes demorarem naquele impasse, mais dinheiro as partes perdem. Muito bem. O que vocês devem fazer aqui, pessoal? Qual é a ideia? É que vocês proponham uma atuação positiva e criativa ao seu cliente e às partes, de forma a demonstrar as vantagens da utilização da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias e também da arbitragem, né? Isso dentro do contrato. Dentro desse contexto, a resposta, naturalmente, ele não tem uma única alternativa, ele não tem uma única solução.
Existem várias e várias hipóteses. O que nós queremos aqui também, pessoal, é que vocês pensem a respeito de tão importante tema e apliquem no dia a dia profissional de vocês e com êxito. Muito bem, pessoal. Pensaram naquela situação, problema que eu trouxe para vocês? Espero que tenha sido desafiadora e que vocês tenham gostado aqui da situação que foi criada aqui para vocês pensarem. Chegou o momento agora, pessoal, da gente relembrar alguns conceitos e sintetizar e fixar, marcar o que é mais importante dentro desse nosso curso. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. Dentro dessa nossa síntese aqui, o que nós temos aqui como relevante? O que deve ser relembrado e marcado por vocês? Nós vimos aqui, naturalmente, a importância da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias dentro dos contratos internacionais. Lembrem-se, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que envolve compra e venda de mercadorias de 1980, ela busca aqui uniformizar os padrões e os parâmetros referentes às normas sobre estas operações. E dentro desse sentido, a CISG, a Convenção de Viena sobre compra e venda, vai dar, portanto, maior segurança jurídica às partes. Como eu disse para vocês, lembrem-se de ler o preâmbulo da Convenção e os artigos do tratado. Seguimos adiante. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. O que nós temos mais? A questão referente à lei a ser aplicável e à escolha do foro. Né? Não confundam aqui, pessoal. Não confundam a lei a ser aplicável com cláusula de eleição de foro. Lei a ser aplicável, nós vamos fazer relação a quê? Nós vamos fazer menção a quê? A regra de direito material. Que lei que eu vou aplicar? A lei brasileira ou a lei americana? Né? Quando eu falo sobre cláusula de eleição de foro, eu vou falar sobre qual jurisdição, né? Sobre qual tribunal, o tribunal de qual país é que vai eventualmente, ou que irá eventualmente julgar a minha ação, né? Julgar a eventual controvérsia. Me acompanhe mais uma vez aqui na tela, pessoal. O que mais aqui nós temos aqui como temas importantes? A necessidade de utilização da arbitragem como forma de solução de controvérsias dentro dos contratos internacionais. Ao trabalharmos com esta questão, a necessidade da utilização da via arbitral, é latente, aqui é a patente, a utilidade, necessidade mais utilidade da arbitragem. Porque a partir daí eu posso escolher as regras do jogo. Eu construo aqui, eu pavimento a via para uma melhor solução. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. O que nós temos? O procedimento para homologação da sentença arbitral estrangeira. Então, eu tenho que me lembrar aqui que uma sentença arbitral estrangeira é aquela sentença arbitral proferida fora do território brasileiro e que, consequentemente, se a parte não cumprir voluntariamente, antes de eu executar essa sentença arbitral aqui no Brasil, eu tenho que homologar esta sentença arbitral perante o Poder Judiciário. Quem vai fazer a homologação dessa sentença ou dessa decisão arbitral será o Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, eu terei um título executivo judicial para executar aqui no Brasil. Esses conceitos eu peço que vocês anotem e guardem.